muito felizes, né, ansiosos também para lançar esses planos, que tem outras variações do plano, né? Você pode pagar o semestral, o anual, tem o mensal recorrente, que a torcida sempre pede, sempre pediu, né? Claro, quanto mais tempo você paga, mais barato fica o plano. É essa que a gente colocou, pensou muito bem nos valores e colocou à disposição da nossa imensa nação bicolor. Eu quero complementar, Eric, para agradecer à construtora Prime Residencial, que detém o name right do nosso programa de sócio-torcedor, e dizer que a Prime Residencial está fazendo várias intervenções aqui na Curuzu. Vocês vão ver já que a gente está indo aqui, indo lá para a loja do sócio, que a loja do sócio está incrível, de primeira linha realmente, né, à altura do que os nossos sócios e as nossas sócias merecem, né? Então, obrigado não só pela loja do sócio, pelos banheiros que já estão entregues, pelos que estão em conclusão, que a gente vai entregar ao longo desse ano. Isso tem sido muito importante para trazer a dignidade para o nosso torcedor, para a nossa torcedora, e a gente fica muito feliz com isso. Também quero destacar que esses planos, eles são variáveis. Existe também o plano tradicional para quem quiser, né? Então, eu quero comprar o acesso, eu vou todo jogo. Existe esse plano também que está disponível, né? O plano que vende a exclusividade e a prioridade na compra, ele é apenas uma opção a mais, mas o plano tradicional ele também pode ser feito, e eu tenho certeza que vai caber no bolso de cada um. E só um detalhe, presidente, também tem a opção que eu não comentei aqui sobre o cashback da Lobo. Muito importante, que estamos lançando agora nos planos Paixão. Então, 100% do que você pagar, por exemplo, do R$14,90, você vai ter de cashback na Lobo. O sistema já está todo preparado, o sócio vai acompanhar na sua área, no seu dashboard online, ele vai acessar e vai ver os cupons de descontos, né, que ele vai poder, em qualquer loja Lobo, utilizar em compra de produtos Lobo. Tá? Então, os planos Prime, eles continuam com seus 10% de desconto, e os planos Paixão, que dão descontos no ingresso, também você vai ter cupons de desconto para as lojas Lobo. Né? Então, vai ser um grande atrativo que o torcedor pode ir lá todo mês e resgatar o seu cupomzinho que vai estar na plataforma online. Então, é mais um grande benefício que a gente está colocando aí para o torcedor. Maravilha. E esse ponto que o Eric mencionou também em relação ao atendimento da nossa sócia e do nosso sócio, é uma inovação que, assim, nossa equipe de marketing, de comunicação está de parabéns, que é uma inovação fantástica. A gente, além de ter uma loja toda reformada, toda pronta para receber você, a gente também está estendendo os pontos de atendimento para as lojas Lobo. Então, transformando os atendentes da loja Lobo em atendentes do sócio. Então, você vai poder resolver seus problemas, a gente vai estender o nosso sistema também para os atendentes da loja Lobo, transformando um ponto de atendimento em diversos outros mais próximos, né, de acordo com a disponibilidade e a preferência de cada um. Então, são pensamentos que a gente está fazendo para, nesse tão pouco tempo de elaboração, tivemos aí esse lançamento aqui, né, preparado nos últimos 10 dias, foi muita coisa realmente para entregar o melhor produto, e esse é só o início. Eu já tenho falado em entrevistas anteriores também que teremos um executivo, teremos uma pessoa responsável exclusivamente pelo sócio, né? Então, a gente vai investir fortemente também numa rede parceira, que hoje não está atualizada, né? Já tivemos em algum momento uma rede, né, algumas informações de que não era da melhor efetividade, então a gente vai trabalhar nisso para que seja uma rede efetiva, para que você também, ao se tornar sócio do Paysandu, sócio Paixão Prime Residencial, você possa também fazer uma rede de descontos, ter benefícios em outras lojas e outros parceiros do Paysandu. Então, isso está no radar, e na medida que a gente for fechando as parcerias... Dia 14, nosso executivo está vindo de fora, inclusive, né? É um executivo que está sendo contratado pela BRED, né? Zero custo para o Paysandu, para que a gente possa realmente investir no programa de sócio e investir em você.
né? O nosso interesse é investir no torcedor, que foi a grande estrela de 2025. Se 2025 teve uma estrela, foi a nossa torcida. Então, mais do que nossa obrigação, estarmos fazendo esse movimento todo para que os anseios sejam atendidos e a gente possa realmente seguir juntos em 2026. Né? Essa parceria, essa aliança, ela é fundamental para o sucesso dos nossos planos nesse ano e a gente sabe que pode contar com vocês. É isso? Correto. Meu diretor, minha diretora. Como foi falado pelo Eric, pelo nosso presidente, sobre essa rede de vantagem, sobre esse valor mais abaixo, e ele lançou um desafio sobre nós chegarmos à nossa meta de 15 mil, né, torcedores. Nós já chegamos ao momento em que as nossas torcedoras mulheres foram um nível, nós chegamos a um número maior do que os sócios homens. Então, eu vou lançar um desafio também para as nossas torcedoras. É um valor mais acessível, é um valor que dá para as nossas torcedoras estarem vindo ao estádio, principalmente aquelas que não têm esse costume de vir a todos os jogos, mas eu acredito que seja um reforço, né, de reforçar que o lugar da mulher também é no estádio, também é torcendo para o seu time do coração. Então, eu vou convidar as nossas torcedoras bicolores a estarem aderindo ao nosso novo plano de sócio, a estar recebendo essa vantagem, porque é um valor que é investido no próprio torcedor, ele investe no seu sócio, no seu acesso, no seu desconto, mas esse valor tem um retorno com o cashback nas lojas Lobo, e também marca presença nos jogos do nosso Papão, e está aí reforçando que o lugar da mulher também é no estádio, é aqui no estádio do Bampará Curuzu. Se me permite concluir, né, antes de abrir para as perguntas, né, o lugar das mulheres é onde elas querem estar. Né? E se elas forem mulheres bicolores, elas querem estar conosco, porque aqui elas são respeitadas, elas são consideradas, elas têm um espaço garantido e a gente vai trabalhar forte para que isso cada vez mais seja uma realidade presente. Boa noite, Márcio Tuma, Eric, Vitória. Acho que essa pergunta fica mais para o Eric, em relação a essa meta de 15 mil. Levando em consideração o valor arrecadado com o sócio torcedor, existe um valor, uma meta em relação a valores e quanto isso pode influenciar, impactar dentro do orçamento anual do Paysandu, quanto isso pode ajudar no orçamento anual do Paysandu com esse programa de sócio torcedor? Perfeito. A meta de 15 mil pessoas adimplentes, né? Lógico, distribuídas ali em alguns planos, né? Pelo menos 10 mil no plano Paixão Arquibancada, que vai ser o mais popular. A gente pretende alcançar a meta de R$500 mil mensais. Essa é a meta inicial, ou seja, 15 mil adimplentes com 500 mil mensais. Se nós formos 20 mil, que também a gente tem a projeção, a gente chega ali próximo de 750, 780, que aí vai ser um respaldo financeiro muito importante para o clube, até para se planejar no campeonato e etc. Então, no campeonato e etc. Então, em termos financeiros, é 500 mil, em quantitativo é 15 mil sócios adimplentes. Perfeito. Márcio, agora pergunta para você. Eu queria fazer essa pergunta, na verdade, sobre o centro de treinamento, né? Acho que as coisas ainda estão encaminhando na fase inicial com a Vale, mas a minha pergunta é, o que já foi apresentado para a empresa, para a mineradora, o que se espera já nos próximos dias, se há já uma expectativa nas próximas semanas, e se esse investimento no centro de treinamento é diretamente já onde está sendo feito o centro de treinamento do Paysandu, ou existe uma possibilidade de um novo local sendo construído do zero e o Paysandu continuando lá em Águas Lindas, construindo de maneira própria? Como é sabido, o Paysandu é o detentor do melhor centro de treinamento atual aqui do Pará. E já temos 2 campos, que são campos com gramados muito bons, já temos uma estrutura também em construção e as conversas com a Vale via governo do estado, né, via intermediação do nosso governador Helder Barbalho, elas estão avançando. Tivemos uma reunião com a Vale, inclusive essa semana, e o sistema que vai acontecer é de complementação às obras que já existem.
Então, no momento, considerando essa possibilidade, que já é uma realidade, o Paysandu não investiu mais, né? Então as obras com recursos próprios e com recursos de terceiros, de apoiadores, elas no momento estão suspensas. A gente está atualizando alguns projetos para que esses projetos possam atender a tudo que também a Vale nos solicitou, atender as necessidades atuais do Paysandu, e para que a gente possa realmente fazer algo que vá fomentar o social, fomentar a nossa base, fomentar o futebol feminino, né? A intenção é que a gente possa reunir nesse centro de treinamento uma série de atletas, não só atletas do profissional masculino, mas atletas de base, atletas em formação, quer dizer, algo muito importante para a nossa sociedade, algo muito importante para tirar pessoas em situação de vulnerabilidade e, com certeza, ter essa estrutura. E aproveito para fazer um gancho aqui com o nosso programa Sócio Torcedor Prime Residencial, que é o seguinte: esse ano de 2025, ano que passou, a gente já fez alguns movimentos de fazer um city tour pela Curuzu, fazer alguns movimentos exclusivos para o sócio. Eu mesmo participei pessoalmente, na época como vice-presidente, de algumas palestras, conversas, né? As pessoas não sabem como é que funciona a estrutura interna da Curuzu, e o mesmo a gente pretende fazer com o centro de treinamento, né? Assim que a gente tiver uma condição já mais conclusiva, as obras um pouco mais adiantadas, a intenção é que a gente franqueie também esses acessos exclusivos para os nossos sócios. Faça um sorteio, né? Um sorteio de uma maneira transparente. A gente viu algumas pessoas dizendo, mas só ganha a mesma pessoa, né? Sempre tem aquele na internet que diz assim, é o mesmo cara que ganha, a mesma pessoa, né? A gente vai fazer um sistema transparente de sorteio para quem tiver adimplente realmente possa participar, possa conhecer as instalações do Paysandu de forma exclusiva. Um assunto pertinente, talvez, além das contratações, quantos jogadores ainda faltam para completar o elenco de início de temporada, mas também uma função que o Paysandu passou a ter e recentemente perdeu esse funcionário, que foi o CEO. O Paysandu já tem um profissional para assumir essa função. Se tem, pode falar o nome. Em relação a contratações de jogadores, o que está faltando, de posições, o que pode acontecer nos próximos dias, ou quem sabe até hoje mesmo alguma surpresa, algum anúncio. Obrigado. De nada. Hoje é o dia do sócio, então hoje não tem anúncio. Dia da gente realmente divulgar e fazer adesão ao nosso plano Sócio Paixão Prime Residencial. Em relação às contratações, a gente tem ainda 2 posições no elenco que ainda, na nossa avaliação, precisam ser supridas. Essas posições a gente está em busca de atletas, mas sempre com responsabilidade, sempre realmente com toda a calma que o momento merece. Não adianta a gente esgotar nossas balas aqui, os nossos recursos, em contratações que sejam apressadas. Então nós temos 2 posições na nossa avaliação que ainda precisam ser reforçadas para o início do estadual, e as demais contratações a gente vai fazer ao longo da temporada. Afinal, na Série C não existe também janela, né? Então a qualquer momento a gente vai poder trazer os atletas. Então é importante que o time vá começando a rodar, vá participando das competições, para que a gente possa ver na prática as carências que são realmente necessárias, quais são as posições. Em relação à parte administrativa, a gente perdeu, na verdade, o Thiago Chefan Bentes, ele era o nosso executivo administrativo, né? A gente fez até essa retificação, porque no início ele foi apresentado como CEO do clube, né? E a gente entendeu depois, até uma nomenclatura nova que o Paysandu passou a utilizar, o CEO está acima de todos, né? Então estaria só respondendo ao presidente. E a gente redefiniu essa estrutura administrativa para colocar o CEO ainda como cargo vago, que a gente não tinha preenchido, e colocar num degrau abaixo do CEO os executivos. Então hoje nós temos o executivo do sócio, o executivo de comunicação e marketing, o executivo comercial, o executivo administrativo, que é o cargo que está vago, né, e executivo de futebol, né? Então todos ali dentro de uma mesma linha hierárquica. Essa vaga está sendo conversada. É possível que a gente valorize, inclusive, um profissional da casa, né, que tem talento. Então sempre que a gente puder valorizar quem já está conosco, quem já está aqui firme, que demonstra ter competência e responsabilidade, sempre que a gente puder fazer isso, a gente vai fazer. Agora, em paralelo a isso, não foi exatamente o que tu perguntaste, mas já vou aproveitar para te adiantar, a gente tem conversas adiantadas com um CEO. Eu não vou falar o nome ainda, porque é uma pessoa do mercado, é uma pessoa que realmente tem uma grande expressão, mas que a gente está aguardando aqui o nome a 7 chaves para realmente só divulgar no momento certo, no momento que ele for contratado. Eu acabei de lembrar de uma pergunta que eu esqueci. Em relação aos jogadores que você falou que fizeram parte desse elenco do ano passado e poderiam voltar, esses nomes poderiam ser o Quintana e o Novídio, jogadores que o torcedor gostou, mas jogadores que não tiveram uma certa despedida. O Quintana, inclusive, a gente sabe que houve uma conversa. Existe a possibilidade desses dois, quem sabe, voltar para 2026? Houve essa conversa com o Quintana?
Pelo menos Tá dizendo. a nossa apuração, sim. Na verdade, assim, a gente tem todo o respeito pelos atletas que passaram pelo Paysandu, né, em especial aqueles que são atletas que têm um desempenho bom também fora de campo. Normalmente a torcida, quem não está frequentando aqui o dia a dia, conhece o desempenho do atleta dentro de campo. Né, e a gente que está aqui dentro sabe o desempenho dentro e sabe também o desempenho fora. Né, então, Quintana e o Novijo são atletas que realmente nunca nos deram nenhum problema aqui extracampo, né? E sem dúvida seriam atletas que têm portas abertas, mas no momento não existe nenhuma negociação, nada em aberto, né? Não que a gente vai descartar ou confirmar, né? São atletas que estão no mercado, até onde eu sei não tem clube e quem sabe pode ser uma opção para o futuro. Boa noite a todos, boa noite Eric, presidente Márcio, a diretora feminina do Paysandu. Eric, diretamente a você, o Paysandu está fazendo, né, essas inovações bem interessantes para o sócio-torcedor, para até trazer novos sócios-torcedores, mas assim, eu te pergunto, até porque tudo que acontecia, né, que chegava ao meu conhecimento, eu repassava a você, e você fazia de tudo para me responder, eu até te agradeço por isso. Mas a estrutura está preparada, porque assim, tem muita gente, muitos amigos que moram fora, eles fazem um plano para ajudar o Paysandu, nem vão estar nos jogos aqui em Belém, mas fazem um plano anual para ajudar o Paysandu. E na maioria das vezes, inclusive, a gente passava tudo, você ficava a par de tudo, o atendimento não era aquele esperado, não era aquele que o torcedor merecia para ter uma resposta e acabava não tendo. Isso também vai ser corrigido, isso também vai ser profissionalizado para que o Paysandu tenha mais retorno do que antes? Sim, Dinho, com certeza, né? Te agradecer também pelo apoio na imprensa, sempre que você promovendo, divulgando, isso é muito positivo para a gente, né? Para comunicar com a torcida, mas são 2 pontos que a gente vai melhorar. Primeiro, a vinda de um executivo focado nisso, para pensar em estratégia, atendimento, melhora de tudo que você falou. E o segundo, a gente sai de 4 atendentes para praticamente 25 atendentes, porque a gente vai ter 9 lojas Lobo que vão ser pontos de atendimento ao torcedor. Então a gente vai ampliar brutalmente esse contato com o torcedor. Lógico, a gente está treinando cada vez mais essa equipe para ela conseguir conversar, convencer, mostrar o benefício do plano para o torcedor que está indeciso, torcedor que está ali a passeio, que vai viajar, que não é daqui. Então a gente tem vários tipos de planos para isso. Então, ou seja, com o executivo e ampliando essa rede de atendimento, a gente consegue ter uma melhora nesse atendimento, que sempre foi um problema aí nos anos passados. Presidente, em relação a essa estrutura para venda dos produtos do Paysandu para fora, é quase o mesmo probleminha. Isso também vai ser corrigido, porque o cara, quando faz o plano de sócio anual, ele vai ter esse cashback, vai ter esse retorno. Então, vocês já pensaram que isso, para a compra dos produtos do Paysandu, vai aumentar, a tendência é aumentar, e o Paysandu está preparado para isso? Perfeito, Dinho. Excelente pergunta. A gente tem um projeto, inclusive de parceria, de integração do sócio com as lojas Lobo, né, a fim de conferir mais vantagens. Então, qual a ideia inicial dessa parceria? É que o próprio torcedor ou o nosso sócio, quando estiver adquirindo ou pagando o seu plano, ou então adquirindo o seu ingresso, ele possa fazer combos, né? Já obter algum tipo de benefício ali na compra, um produto que está em promoção, como a gente vê no mercado, né? Então a gente fazer essa integração de sistemas. É muita vantagem hoje o Paysandu ter os sistemas próprios, né? Então tem o sistema de franchise da marca própria do Paysandu e tem também o nosso sistema próprio do sócio, né? Isso é uma inovação enorme, porque desde que o sócio foi criado, sempre tinha uma empresa interposta, né, que era dona da plataforma, e aí quando o Paysandu troca essa plataforma, ele começa do zero, né? Dessa vez não, desde 2025, acho que foi um ponto positivo, né, entre tantos que não foram tão positivos. Foi essa internalização, não é isso, Eric? Isso.